vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia, se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa um like. Isso é muito importante, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e passa a oferecer para outras pessoas. E eu também entendo que vocês estão gostando desses casos que eu estou trazendo, vou continuar trazendo mais vídeo para vocês. Então vamos para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Chris Friendly e seus 3 filhos, Kyla, Courtney e Ethan. A Chris ela nasceu em 1972 e ela era filha de Michael e de Linda Grace. Eu não tenho muitas informações sobre a infância da Chris, mas não aconteceu nada que saltasse aos olhos, mas ela queria ter sua independência logo cedo e ela achou que conseguiria isso se casando jovem. Então, aos 19 anos, ela conheceu um rapaz chamado Doug Williams, eles se casaram. E em maio de 1991, ela teve a sua primeira filha, a Kyla. É claro, a Chris ficou muito feliz com a chegada da Kyla. Quando criança, ela gostava de brincar de bonecas, ela imaginava cuidando da sua família, dos seus próprios filhos, e era tudo que ela queria naquele momento. Ela achava que ela estava pronta para a maternidade, e ela realmente se realizou naquele momento, tendo aquela filha, e ela fazia tudo o que podia para dar a ela tudo que fosse necessário, que ela tivesse todas as coisas que de repente ela não teve. Mas o relacionamento com o Doug não estava dando certo. Os dois não tinham muita maturidade naquele momento, ele também era muito jovem. De repente, a chegada de uma filha, isso mexeu muito com as estruturas deles. E eles não souberam, né, resolver isso da melhor forma possível, até que eles decidiram que a melhor coisa a se fazer naquele momento era optar pelo divórcio. Em 1994, a Christie teve a sua segunda filha, que foi a Courtney Land McBurney. E ela novamente ficou muito feliz com a chegada da Courtney, mas ela estava num relacionamento com o pai dela, que era o Bernie, mas não era um relacionamento muito sério, eles apenas namoravam. Ele não quis assumir a paternidade como de fato deveria fazer, ele sempre foi muito distante, o que fez com a Christie se tornasse mãe solteira de 2 lindas garotinhas e ela tinha que se virar naquele momento. A Christie ainda preservava o sonho de querer ter uma família bela, unida, e naquele momento ela sabia que ela precisava de alguém que a compreendesse, que aceitasse também as suas 2 filhas. E não demorou muito até que ela conheceu o Jeffrey Friendly. O Jeff ele foi muito amigável desde o princípio, ele se apaixonou pela Christie, a Christie por ele. E eles começaram um relacionamento e ele acabou assumindo a Courtney como a sua filha, então ele acabou adotando. E isso mexeu muito com a Christie, ela sabia que ele era a pessoa certa com quem ela deveria ficar. Em 2003, eles estavam casados e a Christie ela engravidou e deu à luz a um lindo garotinho chamado Ethan. Nessa época, eles estavam morando em uma comunidade rural chamada Horn Spring. E o Jeff, ele era um sargento, ele estava na região ali, porque ele precisava ir para o Fort Campbell. Então, aquele local era ideal para ele e para sua família agora. Era próximo do local de trabalho dele, então era um lugar tranquilo, amigável. Era o tipo de comunidade onde todas as pessoas se conheciam, era muito segura. Logo depois do nascimento do Ethan, a Kyla, ela decidiu que ela queria passar um tempo com seu pai. Ela já estava ali no ensino médio, ela queria passar um tempo com ele, viver um pouco com ele, que é o Doug Williams. Então ela se mudou para a região da Califórnia. Mas ela não ficou muito tempo lá. Em 2007, ela acabou voltando para a região ali de Homestead, porque a sua mãe, ela acabou iniciando um processo de divórcio com o Jeff. E esse processo de divórcio, ele foi muito dolorido e difícil para Christie. Ela sabia que a sua mãe estava precisando de ajuda. Todo aquele momento feliz que aquela família tinha vivido, aqueles bons momentos que a Christie havia guardado na sua lembrança, havia ficado no passado. Eles começaram a brigar muito, a se desentenderem com muita frequência, e eles perceberam que eles não iriam conseguir ficar juntos na mesma casa, e eles optaram pelo divórcio. A Chris conta que foi um momento muito difícil porque ela imaginava que ela tinha encontrado tudo o que ela sempre desejou, que ela estava realizando o seu grande sonho, e novamente se dá de cara com um término de um relacionamento complicado como foi esse.
foi algo que a angustiou muito. Esse processo de divórcio ele foi muito caloroso porque o Jeff ele queria a guarda do Ethan, então ele estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para ficar com aquele garotinho. Nessa época ele estava com cerca de 4 anos e ele queria a guarda dele de qualquer jeito. Inclusive ele e os seus advogados alegaram que a Christie não tinha condições de cuidar daquela criança porque ela vivia bêbada e ela não cuidava da casa, deixava tudo sempre bagunçado e aquela casa era uma total desordem. Ao ponto que o juiz chegou ao momento de dar a guarda pro Jeff, e isso foi muito complicado, e justamente por isso que a Kyla retornou da Califórnia para ficar junto com a mãe. Só que, claro, o juiz também, ele pediu que alguns assistentes sociais acompanhassem aquela mãe, a Christie, fosse até a casa, fizesse verificações, e quando eles fizeram essas verificações e no final fizeram um relatório, eles disseram que nada daquelas alegações que o Jeff havia feito no tribunal, alegando, né, para pedir a guarda, era relevante, porque nada daquilo era realmente verdadeiro. A casa era muito bem cuidada, a Christie era uma ótima mãe e ela não tinha problema com álcool. Então ele fez tudo aquilo, ele mentiu durante o julgamento porque ele queria a guarda da criança e ele queria isso a qualquer custo. Foi quando então o juiz ele retornou a guarda do Ethan para a Christie e claro, né, ela ficou muito feliz, ela estava muito sentida, ela estava tendo episódios de depressão porque ela sabia o quanto aquilo era injusto, pois nenhuma daquelas alegações eram verídicas. No início de 2008 as coisas pareciam bem. A Christie ela estava ali com seus filhos, eles eram totalmente adoráveis, eles estudavam numa escola ali próxima da região daquela comunidade, então eles tinham que pegar um ônibus e ir e voltar todos os dias. A Kyla era mais velha, de certa forma, ela se sentia responsável pelos irmãos. E todos contam como ela era atlética, estudiosa, divertida, ela era muito popular na escola, ela sempre chamava muito a atenção. E naquele momento ela estava sonhando, né, em tirar sua carteira de habilitação e ela não falava de outra coisa. Já a Courtney, diferente da irmã, ela era um pouco mais reservada, ela estava com 14 anos nessa época e ela gostava de fazer o que os adolescentes fazem, que é ficar fechada no seu quarto, olhando as redes sociais, mas ela tinha um grande objetivo, ela sempre falava desde pequena que quando ela crescesse, ela queria se formar e se tornar dentista. Já o Ethan era muito novinho, ele era uma graça de menino, todos contam quanto ele era educado e gentil. E ele era muito carinhoso, aquele tipo de pessoa que quer estar sempre próximo das outras pessoas, dando um abraço, sendo gentil e amigável. E as irmãs adoravam cuidar do Ethan. Quando eles estavam em casa, elas ficavam brincando com ele, cuidando dele, adoravam levar ele para passear de bicicleta ali na região, naquela comunidade. E eles eram conhecidos na vizinhança porque eles eram crianças muito educadas. Infelizmente, nem tudo são flores. Nessa época, a Christie ela estava desempregada, toda aquela questão do divórcio com o Jeff ainda estava em suspenso de certa forma, porque havia a questão da casa. Eles decidiram que dividiriam todos os bens, então eles deveriam vender aquela casa e cada um ficar com a parte que lhe cabia. Então a Christie ela ficava ali cuidando do jardim, porque ela estava sem emprego, então ela ficava cuidando da casa e ela ficava arrumando tudo porque vira e mexe ela recebia alguém que queria ver a casa ou fazer alguma oferta. Então ela estava sempre ali disposta a ajudar quem quer que seja, que quisesse chegar, ver aquela casa, de repente fazer uma oferta e assim, né, de certa forma se livrar de toda aquela questão do divórcio, das coisas que ligavam ela também ao seu ex-marido. Dia 15 de outubro era para ser um dia comum, normal, mas por volta das 17 horas, alguns vizinhos começaram a ficar alarmados e começaram a ligar para o corpo de bombeiros, porque eles viram uma grande quantidade de fumaça e um grande incêndio vindo da casa da Christie. Então, uma vizinha até saiu desesperada para a rua pedindo que eles fossem até o local, porque havia crianças ali e de repente poderia ter acontecido alguma coisa. Eles precisavam que as pessoas fossem lá ajudar. Não demorou muito para que aquela rua ela fosse cercada de vários carros de corpo de bombeiros, de policiais, e os vizinhos começaram a entrar ali para verificar, para ver o que tinha acontecido. Foi quando eles localizaram a Christie na piscina da casa, ela estava ali imersa ali na água. Eles imediatamente entraram, a retiraram da água. A casa estava em chamas. Um dos vizinhos tentou entrar, mas havia muita fumaça e grandes labaredas.
foi quando ele viu que havia uma adolescente caída ali próxima à área da sala. Então ele conseguiu entrar de alguma forma, a puxou. Ele viu que ela estava tentando respirar, ela não conseguia respirar. Ela havia, né, inalado muita fumaça, mas algo perturbador fez esse vizinho ele ter um estalo. Aquela adolescente, ela não estava só perdendo a sua vida em decorrência da grande quantidade de fumaça que ela havia inalado. Havia um corte profundo na sua garganta e aquilo pareceu muito suspeito para ele. Mas ao mesmo tempo, os policiais começaram a chegar ali na área, eles queriam ver o que tinha acontecido, saber exatamente o que havia ocorrido naquela casa. A Christie, ela estava num estado muito sério, ela estava lutando pela sua vida e ela foi imediatamente levada para o pronto-socorro mais próximo. Infelizmente, a Kayla, ela não teve a mesma sorte. Alguns minutos depois de que ela foi retirada daquela casa, infelizmente, ela perdeu a sua vida. Quando a Christie ela foi examinada pelos médicos no hospital, eles notaram que ela tinha vários ferimentos que eram em decorrência de um objeto pontiagudo. Eles acharam aquilo muito estranho, porque até então eles haviam recebido a informação de que ela havia sido socorrida num local onde havia tido um grande incêndio. Os médicos também puderam coletar um material genético que estava dentro na região interna da virilha da Christie, e no momento em que eles estavam socorrendo, ela só perguntava sobre seus filhos, se eles estavam bem, o que havia acontecido com eles. E os médicos naquele momento, eles queriam que ela recuperasse, que ela recuperasse da melhor forma possível, eles não queriam preocupá-la, eles também não tinham muita informação, eles disseram que eles estavam sendo muito bem cuidados e que não tinha com que ela se preocupar e que ela precisava repousar naquele momento. Foi quando então eles começaram a fazer uma série de exames e verificações e algumas cirurgias, porque havia tido vários cortes na cabeça, na região da garganta, e eles precisavam salvar a vida dela para que ela ficasse bem e que inclusive depois ela pudesse contar o que realmente havia acontecido com ela e a sua família. 3 dias se passaram e a Christie ela ficou bem o suficiente para poder falar e de repente trazer alguma luz para aquele caso, pois naquele momento os policiais eles estavam tateando, tentando entender o que ocorreu naquela casa. Isso foi um momento muito difícil para Christie. Ela queria saber onde estavam os seus filhos. Assim que ela acordou, ela recobrou as suas lembranças. Ela queria saber onde estavam, né, as suas crianças, onde eles estavam, por que eles não estavam ali, eles estariam no quarto ao lado. Foi quando então os investigadores eles já estavam no hospital, eles falaram que ela precisava ficar calma e que eles precisavam de informações dela que os ajudasse a resolver o que aconteceu naquele dia. Então ela pensou que ela precisava voltar ao passado, recobrar aquelas lembranças terríveis do dia 15 e contar a eles o que ela sabia. A Christie contou que antes do dia 15 de outubro de 2008, um dia ela e seus filhos estavam ali nos jardins, ela estava cuidando das flores como ela sempre fazia todos os dias. Ela estava as regando, um homem apareceu, esse homem parecia ter cerca de 40 anos, tinha cabelos grisalhos, e ele pediu algumas informações perguntando sobre uma pessoa que morava ali, mas ela não conhecia essa pessoa, não sabia de quem estava falando. Então simplesmente ele agradeceu, virou as costas e foi embora. Mas naquele dia, no dia 15, esse homem retornou até a casa, ela estava novamente no jardim, as crianças estavam fora, isso era por volta das 3 horas da tarde. Então ele perguntou se a casa estava à venda, pois ele viu que tinha uma placa ali. Ela se lembrou do dia em que ele esteve ali uma semana antes, ela respondeu que sim. Naquele momento, inclusive, ela estava falando com uma amiga no telefone e ele disse para ela que ele queria dar uma olhada na casa, ele estava interessado. De repente, ela não poderia fazer uma tour com ele. Por um breve momento, ela ficou um pouco com medo, mas ela disse à amiga que ela precisava desligar, pois ela tinha algo a fazer. Foi quando então ela começou a caminhar em direção à casa, aquele homem começou a acompanhá-la. Ela achou que não poderia ter tanto perigo, até porque ele estava com uma camiseta da DirecTV, que é um tipo de TV a cabo na região, então ele deveria trabalhar naquela empresa. Então ela achou que tudo bem, ela entraria, mostraria a casa e veria se ele tinha mesmo realmente interesse.
Então ela começou a andar com ele, primeiro a sala, ela mostrou tudo, ela foi em direção à lavanderia, mostrou todas as casas, começou a falar sobre a funcionalidade da casa. Só que aquele homem ele não fazia nenhum tipo de pergunta e ela achou isso estranho, mas ela continuou mostrando para ele a casa. Até que ela chegou ali na região do banheiro e começou a falar. Foi quando então esse homem a agarrou, ela ficou surpresa, ela ficou ao mesmo tempo assustada, ela não sabia o que fazer. Ela pensou que ele queria roubar alguma coisa, ela queria que aquilo acabasse logo. Foi quando então ele a levou até o quarto dela, ele começou a amarrá-la. Ela só pedia para ele parar com aquilo, que ele fosse embora, levasse o que ele quisesse, mas ele não dizia nada enquanto ele estava amarrando. Foi quando então ele começou a andar ali no quarto, fechando todas as janelas, andando de um lado para o outro. Ela achou aquilo muito estranho, ela só queria que terminasse logo. E ele começou a fazer ela várias perguntas, sentou do lado dela, perguntou se ela era casada, ela disse que não, que ela tinha se divorciado. Ele perguntou quem eram as pessoas que moravam ali, então ela contou que morava com os seus filhos e que logo eles deveriam chegar da escola, pois todos os dias eles chegavam por volta das 16 horas. Mas ela pensou que quando ela falasse o horário correto, ele iria embora antes do horário, então ela falou que 3h45 eles chegariam. E ela esperava que ele fosse embora antes das crianças chegar. Só que não, ele não foi embora, o tempo foi se aproximando, ela viu que ele continuava ali, ela disse que ele poderia levar ou fazer alguma coisa com ela, mas que ele fosse embora, que a deixasse em paz, e ele simplesmente não disse nada, ele tirou uma bebida de dentro do bolso, que estava embrulhado em um saco de papel, ele bebeu, forçou a beber também, disse que era para ela fumar e ela começou a fumar ali, né? Ela foi obrigada a fumar junto com ele. Chris contou que aqueles minutos pareciam horas e de repente aquele homem se levantou, ele começou a vasculhar as gavetas e ele pegou algumas meias. E foi quando ela ouviu o som do ônibus escolar das crianças parando ali em frente e ela escutou a risada deles, eles entrando, conversando pela casa, falando sobre o dia. E ela viu quando eles caminharam ali por aquele corredor e foi quando eles foram abordados por aquele homem. Ele também fez com que as crianças entrassem naquele quarto onde a mãe estava. Eles pareciam assustados quando chegaram ali e ele pediu para que eles deitassem de bruços e foi quando ele começou a os amarrar. Eles os obedeceu, né? A Kyla, no caso, ela ficou perguntando para a mãe, o que está acontecendo? Ela tinha um horror estampado no seu rosto, mas a mãe disse para ela ficar em silêncio e simplesmente obedecer. O Ethan perguntou àquele homem por que o senhor está fazendo isso com a minha família, porque o senhor está judiando da minha mamãe. E esse cara simplesmente disse para ele ficar quieto que iria ficar tudo bem. Ele disse, não, eu quero abraçar a minha mãe, eu quero abraçar a minha mãe. E ele disse, então vá, abrace a sua mãe. Foi quando ele levantou, ele abraçou a sua mãe e depois ele foi puxado por esse homem e foi amarrado e deixado ali. A Christie, ela não estava entendendo o que estava acontecendo, ela não sabia o que aquele homem ele queria exatamente. Foi quando então, primeiro ele tirou o Ethan do quarto, depois ele voltou e tirou a Courtney. E depois ele falou para Christie que ela tinha uma opção a fazer, ou seria ela ou seria a filha. E ela entendeu exatamente o que ele queria dizer naquele momento, e ela disse para ele que por favor que não fizesse nada com a filha dela, e ele tirou a Kyla de dentro do quarto e ela não pôde ver para onde ele os havia levado. Então ele retornou para o quarto, ele fechou a porta. Foi quando então ele começou a acariciá-la, a beijá-la e ele então fez aquilo que ele queria fazer. Logo depois disso, ele pediu para que ela entrasse no banheiro e tomasse um banho. A ideia dele era que ela removesse qualquer material biológico que poderia ter dele no corpo dela. E ela ficou ali tomando banho sem saber o que aconteceria nos próximos minutos. E ela não havia ouvido qualquer coisa sobre os seus filhos, e quando ela perguntou, ele disse que tudo bem, que era só ela fazer o que ele queria. Então, assim que ela terminou aquele banho, ele tirou ela ali daquele banheiro e começou a atacá-la. Ele tentou sufocá-la, mas ele não conseguiu, ele tentou atacá-la de outras formas, ele queria
tirar a vida dela. Ele viu que não estava tendo sucesso, ele pegou uma faca e começou a, né, dar vários golpes nela. Foi quando ela percebeu que ela precisava parar de resistir, pois ele estava disposto a fazer o que ele queria fazer, e então ela fingiu que ela havia perdido a sua vida. E ela percebeu que ele pegou um cobertor e a cobriu. A Christie, ela esperou algum tempo ali, ela queria certificar de que aquele homem havia se afastado. Foi quando ela percebeu que ele estava caminhando em direção ao quarto e parecia derramar alguma coisa no chão. Ela queria levantar, ela queria salvar os seus filhos, ela queria fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela não tinha forças, ela tinha sido violentamente atacada, ela estava completamente sem força para levantar dali para fazer qualquer coisa, mas ela queria reunir forças e fazer algo. Ela percebeu que aquele homem se afastou, foi quando então ela tirou aquele cobertor de cima de si e ela viu uma grande quantidade de fumaça e fogo, mas havia naquele quarto uma pequena varanda que dava para a piscina, então ela pensou que dava para ela sair dali daquele quarto, dar a volta pela casa ou então fazer alguma coisa, e ela foi em direção, caminhando, né? Ela conseguiu caminhar. Ela olhou em direção à sala, ela não viu seus filhos, ela queria saber onde eles estavam, ela não conseguia saber naquele momento. Foi quando ela viu chamas, né? E ela não conseguiu caminhar pela casa, mas ela viu a varanda, ela começou a caminhar em direção para fora da casa, e foi quando então ela caiu ali na piscina, onde ela foi encontrada pelos socorristas. Mas a Christie, ela estava muito ansiosa, ela estava contando aquela história e ela queria saber onde estavam os seus filhos, e ela começou a perguntar. E eles disseram que, infelizmente, eles não haviam sobrevivido. E ela começou a ficar desesperada. Como assim eles não sobreviveram? Onde estão os meus filhos? Foi me dito que eles estavam bem, que eles estavam sendo cuidados. E eles tiveram que dizer a ela que não, que naquele dia todos eles acabaram perdendo as suas vidas. Mas os detetives agora, eles tinham algumas informações. A Christie contou a eles sobre aquele cara estar vestindo uma camiseta da TV a cabo. E também eles acabaram entrevistando um amigo da família, na verdade era um amigo da Kyla. Ele sempre passava à tarde ali na casa da família para falar com ela. E no dia 15 de outubro de 2008 não foi diferente. E ele conta que quando ele chegou à casa estava tudo fechado, ele chamou, mas ninguém respondeu. E ele notou que tinha uma van parada ali e por algum motivo ele se lembrava das iniciais daquela placa e ele disse aos detetives. Então eles tinham uma grande pista, eles sabiam que aquele homem trabalhava na TV a cabo e agora tinha as 3 iniciais da placa do veículo que ele poderia estar conduzindo naquele dia. Além disso, o Matt ele foi capaz de falar o modelo daquele furgão que estava parado ali, inclusive o ano. Então, eles foram exatamente atrás disso. E eles também, claro, foram na sede daquela TV a cabo, eles queriam mais informações, falar com os donos, com os gerentes dali. Eles queriam saber quem eram as pessoas que trabalhavam ali, porque eles iriam entrevistar todos eles. E claro, esse dono dessa TV a cabo também ofereceu uma recompensa para que a pessoa que tivesse feito aquilo, que estivesse envolvida de alguma forma, pudesse ser pega e assim pagar pelos seus erros. Os policiais eles estavam conversando com várias pessoas ali da região de Home Spring, inclusive com os vizinhos e pessoas em áreas próximas, para saber se alguém havia visto alguma coisa ou se tinha mais informações que pudesse ajudar os detetives naquele momento. Enquanto as autoridades estavam procurando por aquele veículo que tinha aquele modelo descrito pelo Matt, além disso estavam procurando com o homem com as descrições dadas pela Christie, as autópsias do Kurt e do Ethan ficaram prontas e eles perceberam que na verdade eles não haviam perdido as suas vidas em decorrência do incêndio. Eles perceberam que o Ethan ele tinha mais de 33 ossos quebrados e havia várias lesões em decorrência de um objeto pontiagudo, que era uma faca. E a Courtney também, ela morreu em decorrência, ela foi
por 4 vezes também afetada por esse objeto pontiagudo, e foi dessa forma que eles perderam a vida deles. Os pais daquelas crianças, eles foram notificados do que havia acontecido com seus filhos, inclusive o pai da Courtney, que era o Bernie, ele deu uma entrevista e ele falou que ele não era um pai presente, inclusive ela havia sido registrada pelo Jeff, e que ele se arrependia muito disso, pois ele nunca pôde estar com a sua filha, e saber que ela teve aquele fim trágico era algo que doía muito. De repente ele poderia ter a guarda dela e aquilo não poderia ter acontecido com ela. Só que a gente sabe que não tem como a gente prever o que vai acontecer no futuro, e infelizmente tudo aquilo aconteceu com ela e ele era muito distante. Então, de certa forma, ele ficou com muita dor na consciência por não ter aproveitado o tempo que ele poderia ter estado com a sua filha. Aquela comunidade e regiões próximas ficaram chocadas com aquele acontecido, eles já tinham ideia do que havia ocorrido. As autoridades policiais já haviam divulgado alguns fatos e tudo aquilo era duro demais. Os vizinhos ficavam falando sobre aquilo, se de repente alguém poderia ter alguma informação. E uma vizinha chegou a dar uma entrevista falando que era muito difícil para ela entender porque aquilo havia acontecido com aquela família. Ela se sentia no lugar daquelas pessoas, porque ela também era mãe de 3 filhos e seu nome era Stephanie. Ela contou que naquele dia e depois, né, ela ficou sabendo de todas aquelas coisas, ela mal podia acreditar. O seu esposo, ele trabalhava na Direct TV e ele chegou em casa falando que ele havia sido parado na rua, eles queriam falar com ele, contar um pouco sobre o que poderia ter acontecido em uma casa ali próxima da região. Ele parecia um pouco assustado porque ele contou que de repente a pessoa poderia trabalhar na mesma empresa que ele nem saber que a pessoa poderia ser capaz de fazer tudo aquilo. E ele também só conseguia pensar no que a Stephanie havia dito, que eles tinham 3 filhos e que eram com idades próximas a daquela família. Inclusive a filha mais velha, que era a Brooke, ela era adotada por esse homem que também trabalhava na Direct TV, que era o marido da Stephanie. Então tinha muitas familiaridades com aquela família, então eles pensaram se de repente também eles não poderiam estar em perigo, uma vez que a Stephanie ficava em casa sozinha junto com seus filhos. A polícia ela não sabia se de fato o caso daquele homem estar usando uma camisa da Direct TV significava que ele trabalhava naquela empresa, pois de repente poderia ser um disfarce, ele poderia ter colocado aquela roupa para que desviasse a atenção das pessoas e de fato ele não poderia trabalhar ali. Mas eles estavam naquele momento investigando toda a questão do carro, eles conseguiram através daquela placa que era bem diferenciada, só tinha uma placa que começava com aquelas iniciais, então eles conseguiram chegar a um registro. E quando eles verificaram o nome que estava registrado, eles viram que esse homem já havia servido o exército de 1989 a 2002, ou seja, ele serviu o exército por 13 anos, então por isso é certo que ele morava ali naquela área que era cheia de pessoas que já haviam servido ao exército ou que estavam trabalhando no Fort Campbell. Então eles tinham um nome, eles tinham um endereço e eles estavam dispostos a ir até a casa desse homem para saber o que ele tinha a dizer. A polícia organizou uma força-tarefa, vários agentes, eles se reuniram e foram até aquele endereço. Eles jogaram alguns explosivos, então teve algum barulho, muito barulho aliás, e muita fumaça. Os vizinhos ficaram assustados com tudo aquilo e foi quando um desses vizinhos ligou para Stephanie do Lamp falando o que estava acontecendo ali na região. Ela havia saído com um de seus filhos, mas os outros 2 estavam em casa e aquela explosão, todo aquele barulho era na casa dela. Então, imediatamente ela deu meia volta e foi até lá para ver o que estava acontecendo. E quando ela chegou, ela foi informada que o seu esposo estava sendo preso em decorrência dele ser um suspeito de tudo aquilo que havia acontecido ali naquela comunidade com aquela outra família. Ela mal pôde acreditar porque o seu esposo parecia muito nervoso e sofrido com tudo aquilo que havia acontecido. Ele ficou preocupado, falando que de repente poderia acontecer com ela e com as crianças, pois ele via que tinha familiaridades entre aquelas famílias, porque ela ficava sozinha em casa. Ele pedia para ela se cuidar naqueles dias que sucederam a tudo aquilo. Então ela ficou muito assustada, ela não podia acreditar, ela achou que era só
uma coincidência, de repente eles estavam prendendo porque ele trabalhava na DirecTV, ele poderia estar sendo confundido com alguém. Mas foi então, né, que o seu esposo ele foi levado para a delegacia e algumas coisas começaram a fazer sentido. Kevin Wayne Dunlap, ele estava casado com a Stephanie há cerca de 13 anos e ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita para as pessoas que não o conheciam muito bem, porque ele era ali um empregado, né, da empresa de DirecTV, ele fazia todas as suas funções, não era o tipo de pessoa que ninguém desconfiaria, ele, como eu disse, ele já havia servido o exército, era considerado o típico cidadão de bem, então não tinha por que ninguém suspeitar dele, mas havia muitas evidências e ele estava sendo formalmente acusado de três tentativas, não, né? Ele estava sendo acusado de 3 homicídios, também acusado por tentar corromper todas as provas e evidências ali, colocando fogo naquela casa. Ele também foi acusado de uma tentativa de tirar a vida de alguém, que é o caso da Christie, que havia sobrevivido. Então havia várias coisas caindo sobre ele, e claro, agora eles queriam também o material genético dele para que eles pudessem confrontar com o material genético que havia sido retirado do corpo da Christie. A Stefan, ela foi deixada um tempo a sós com seu marido e ela perguntou a ele por que você fez tudo isso, o que está acontecendo. E ele simplesmente disse a ela que não era nada, que não tinha com que ela se preocupar. E ela ficava falando para ele, olha, você está sendo acusado de todas essas coisas, de tirar a vida de uma família. E ele dizia, calma, não é nada, não é nada. Como se realmente aquilo não fosse nada. E ela começou a entrar em estado de choque, ela já estava em estado de choque, mas ela estava desesperada, porque ao mesmo tempo que aquilo não fazia o menor sentido para ela, ela começou a pensar em determinadas coisas que aconteciam no dia a dia, que de repente poderia fazer ele de repente ter tido aquela explosão e ter cometido todas aquelas barbaridades. A Stephanie, ela conheceu o Kevin quando ela ainda era adolescente, ela foi apresentada a ele por seus vizinhos. Ela conta que quando conheceu ele era um rapaz muito simpático e amoroso, ele era muito educado. Ela já tinha uma filha de um antigo relacionamento, apesar de ser muito jovem, e que quando Kevin conheceu a sua filha, ele a tratou como se fosse filha dele, ele era muito gentil com ela, com a sua filha, e aquilo realmente a encantou. Ela pensou que ele era o homem certo, a pessoa com quem ela deveria se casar. Então eles decidiram que eles iriam iniciar esse relacionamento sério e se casar. E depois disso ela conta que as coisas mudaram um pouco. A Stephanie conta que o Kevin ele começou a mostrar vários episódios de raiva e ele ficava muito irritado, ficava jogando coisas, quebrando coisas. Ele era muito bruto com ela e mal educado, nada físico até aquele momento. E ele começou a ser muito crítico com a sua filha, a Brooke, principalmente quando as outras crianças nasceram. Parecia que tudo que a Brooke fazia era errado, que ela não fazia nada certo, e ele era muito, muito nervoso com ela. Às vezes, quando eles estavam jantando, almoçando, ele ficava criticando a forma como aquela menina comia, como ela pegava nos garfos, e ele dava batidas na mão dela enquanto ela estava ali na mesa para se alimentar. Às vezes ele colocava ela de castigo quando ela não queria comer alguma coisa e dizia que ela só iria sair da mesa depois que ela comesse tudo. E às vezes ela sentia que ele fazia de propósito, colocava comida a mais no prato dela, que era justamente para ficar como que pegando no pé dela, fazendo ela ficar ali de castigo até que ela terminasse toda a comida. Então, todas aquelas coisas, pequenas coisas que aconteciam no dia a dia, que era aqueles episódios de violência, ela nunca pensou que aquilo poderia se tornar algo cruel, mais grave, mas ela sabia que ele tinha esses episódios e de repente tudo isso tinha chegado a um nível extremo muito absurdo. E ela conta que todas as pessoas achavam que ele era uma pessoa super coerente, porque na frente das pessoas ele era muito solícito e gentil, ele era muito educado, tratava tanto ela quanto os filhos como se fossem as melhores pessoas do mundo, mas que quando eles estavam a sós em casa, só ela sabe quantas vezes ele foi mal educado, grosseiro com ela, e ela conta que ela em vários momentos ela teve medo dele, mas é aquilo que eu disse, ela nunca achou
achou que ele poderia extrapolar e ela acha, né, que ele fez aquilo com aquela família, pois, como eu disse, ela sentia que tinha familiaridade, aquela família com a dela, de repente ele queria fazer aquilo com a sua própria família, mas por algum motivo lhe faltava coragem e ele achou que poderia fazer isso com aquelas outras pessoas. A Stephanie contou também que algumas semanas antes daquilo ocorrer, ela e o esposo eles não estavam se dando muito bem, mas isso porque ele sempre pegava a sua comida e ia comer na garagem, sempre longe da família. Era como se ele estivesse evitando a sua família, mas ela achou isso estranho, mas ao mesmo tempo ela se sentiu em paz, pois ela percebia que desse jeito, né, ele não ficava perturbando e nem implicando com a sua filha mais velha, que na verdade acabava sendo a filha adotiva dele, que era a pessoa que sempre ele ficava implicando na casa. Ela notou também que no dia 15 ele tinha um ferimento na mão, era bem profundo, ela queria que ele fosse verificar aquilo, mas ele disse que não era nada demais, era apenas um ferimento que ele tinha feito ali enquanto ele estava instalando algumas antenas e que tudo ficaria bem. Ela também não insistia, ela tentava não deixá-lo nervoso, pois ela sabia que ele poderia ter uma explosão e ela não queria passar por aquilo. E ela queria também evitar que os seus filhos ficassem naquela situação que era sempre muito constrangedora para todos da família. Alguns dias depois que o Kevin estava preso, eles colocaram em uma fila e pediram para a Christian o reconhecer, mas ela não conseguiu dar 100% de certeza que era ele. Ela apontou para ele, mas disse que não conseguia falar que era 100%, porque ela disse que tinha grande familiaridade com o homem que havia feito aquilo com ela, mas que o cabelo era um pouco diferente e por isso ela não conseguia dizer. E a gente entende isso porque realmente ele poderia estar com o cabelo diferente e ela estava numa situação muito difícil. Ela havia acabado de perder os seus filhos, ela estava ali tentando lidar com toda a sua dor, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, é claro, né, ela acabou apontando para ele e apesar de não dar 100% de certeza, todos ali sabiam que ele era o cara que eles estavam procurando e que eles tinham, né, os policiais tinham quase total convicção de que ele era a pessoa certa, apesar dele dizer o tempo todo que ele não havia feito aquilo. Como eu disse, a Christian, ela estava tentando ser o mais forte possível, ela teria que lidar com aquilo da melhor maneira que ela pudesse. E agora ela teria uma difícil tarefa, que era o velório dos seus filhos. E era muito difícil para ela estar ali. De repente, todos os seus sonhos haviam ido embora. Aquelas crianças eram tudo para ela. E ela, de repente, ela falou isso em algum momento que ela se sentia completamente sozinha. Mas que ela não poderia ceder ao ódio pela pessoa que havia feito aquilo e que ela acreditava que onde quer que seus filhos estivessem, eles estavam bem e seguros e aguardando por ela. É difícil imaginar a dor que essa mãe estava passando naquele momento, porque é muito complicado e ela escreveu uma homenagem para os seus filhos no dia do funeral, ela leu ali na frente de todos, ela precisava ser forte, na verdade a amiga dela acabou lendo, quando chegou a hora dela ler a sua homenagem foi demais para ela, havia feito apenas alguns dias que tudo aquilo tinha acontecido e ela mal se conteve em pé, ela não conseguia parar de chorar. E foi muito dolorosa todas aquelas palavras, e ela conta nessa declaração ali durante o funeral, que aquele não era o capítulo final, que ela havia sobrevivido porque a função dela agora era contar a história para as pessoas, que ela queria que seus filhos permanecessem vivos, pela história que ela tinha para contar deles a partir daquele momento. Aquele funeral ele foi feito no ginásio da escola daquelas crianças e havia muitas pessoas ali, colegas de classe, os vizinhos, muitas pessoas, muitos jornalistas. Essa história, né, ficou muito famosa na região, as pessoas queriam saber mais sobre aquilo. E é muito difícil ver essas fotos e pensar que todos eles tinham que passar por aquele momento. Se de repente aquele homem ele não tivesse feito aquilo, tudo poderia ser diferente e todos eles poderiam estar seguindo a sua vida e buscando os seus sonhos. A promotoria estava disposta a que o Kevin ele tivesse, né, ele pegasse pena de morte, eles fariam tudo o que fosse necessário para que isso ocorresse, mas os seus advogados também estavam dispostos a jogar duro e eles queriam fazer o que fosse necessário, inclusive para adiar aquele julgamento, o que eles conseguiram em novembro de 2009.
Eles entraram com o recurso pedindo o adiamento daquele julgamento, pois eles disseram que o Kevin, ele tinha alguns problemas neurológicos e isso poderia ajudá-los na questão da defesa do caso dele, pois de certa forma isso poderia ter feito com que ele fizesse o que ele fez com aquela família. Então eles conseguiram esse adiamento para fevereiro de 2010. Pouco antes então do julgamento, eles entraram com o recurso novamente, pois eles falavam que queriam que o Kevin ele tivesse um julgamento justo e eles não queriam que o juiz designado para aquele caso ele continuasse, pois eles alegaram que foi o mesmo juiz que cuidou do caso de divórcio da Christie com seu ex-esposo Jeff e que por isso poderia causar algumas interferências. E claro, eles estavam lutando muito para que esse julgamento ele fosse atrasado o mais forte possível, inclusive tirar o juiz do caso, mas isso foi negado. Continuou aquele juiz e eles teriam que trabalhar com o que eles teriam à mão. Durante o julgamento, eles levaram alguns médicos e falaram sobre o fato dele ter passado 30 dias fazendo vários exames. Inclusive, ele fez alguns exames na cabeça para ver com relação ao córtex lateral. Parece que ele tinha uma grande massa na região do cérebro que poderia interferir nas ações dele, principalmente em relação à questão social, e isso poderia desencadear que ele tivesse alguns tipos de ações que pessoas que não tinha aquele mesmo tipo de problema, não teria. Então, eles queriam falar sobre isso, que ele fez isso em decorrência daquilo, porque ele tinha um sério problema, né, um distúrbio mental em decorrência disso, e que ele não poderia responder da mesma forma que uma pessoa que não teria aquele tipo, né, de caso em específico. Vários médicos foram àquele julgamento, falaram sobre a capacidade ou não mental que ele poderia, mas é claro, né, ele tinha feito um crime horrendo, era difícil tirar ele daquela situação complicada em que ele havia se colocado de certa forma. Eles também tentaram alegar que durante a época em que ele serviu o exército, ele viu muita coisa e de repente isso poderia ter mexido com o psicológico dele. Mas o juiz, em 19 de fevereiro de 2010, disse que ele não acreditava que ele tinha uma doença mental e que não justificava o fato dele ter tirado a vida daquelas pessoas e que ele o considerava culpado e que agora, né, todos deveriam saber o que o júri decidiria com relação a tudo aquilo. O júri, ele havia visto e ouvido muita coisa durante aquele julgamento, fotos, testemunhas, inclusive a mãe do Kevin, ela chegou a testemunhar, falar como ele era um bom filho, só que claro, na frente das pessoas ele era uma ótima pessoa. A Stephanie também falou, mas ela falou um pouco sobre a personalidade dele, como ele era explosivo, e várias outras pessoas, testemunhas, e no julgamento também foram levadas as provas periciais, então tinha o DNA dele, que foi compatível com o DNA que foi encontrado dentro do corpo da Christie, então não havia como ele ser retirado daquele local. Depois de algum tempo, de alguns dias, semanas daquele julgamento, ele se declarou culpado, então realmente não tinha muito o que ser feito, mas os seus advogados continuariam lutando para que ele não pegasse a pena máxima, que seria a pena de tirar a vida dele. Mas apesar de todas as tentativas, isso se tornou quase que impossível. Ele foi condenado à pena de morte e ele está no corredor da morte. Em 2022, os seus advogados entraram novamente pedindo que houvesse a suspensão dessa pena e eles continuam alegando insanidade mental por parte do Kevin. Entretanto, atualmente não há nenhuma atualização, ele continua aguardando ali no corredor da morte. Os pais das crianças, eles deram algumas entrevistas em um documentário, principalmente o Doug, que é aquele que era o pai da Courtney. Ele falou novamente o quanto ele sentia por não ter aproveitado ao máximo a presença da sua filha e que aquilo é muito doloroso para ele, que até hoje ele acorda pensando nisso, que ele deveria ter sido mais presente. A Christie, ela também passou por episódios difíceis depois disso. Ela foi diagnosticada com câncer mamário, mas ela passou por uma cirurgia e atualmente ela está bem. E claro, né, ela tem a lembrança de tudo isso que aconteceu, é difícil, ela fala que é difícil para ela reconstruir a sua vida, não pensar nisso. Todos os dias ela acorda lembrando dos seus filhos, pensando o que ela poderia ter feito para os salvar. E infelizmente, a gente sabe que
Não havia nada que ela pudesse fazer. Aquela pessoa, o Kevin, ele estava completamente mal intencionado. Ele entrou ali desde o princípio sabendo muito bem o que ele queria fazer. É sabido que meses antes de tudo aquilo ocorrer com aquela família, ele era um vizinho muito próximo da casa. Ele morava apenas 6 casas. Depois ele se mudou com a família para uma região mais longa, mais longe, né? Mas ainda assim bem próxima ali da área. Então, de certa forma, ele conhecia aquela família, ele sabia mais ou menos a dinâmica dele e ele aproveitou a oportunidade naquele dia e fez tudo o que ele fez. Bom, esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui e não deram like, deixa um like, isso é muito importante. E até o próximo vídeo, até a próxima semana.